Estamos oficialmente no melhor mês do ano e eu estou aqui devidamente trajada com meu amigo Chuck, revivendo este canal. No more Mr. Good Guy. Tá bom, querido. Oficialmente revivendo esse canal no dia 1º de outubro, porque, gente, vocês sabem que a minha vida é uma loucura, vocês que me acompanham nas redes sociais sabem que TCC, trabalho, enfim, estou vivendo um caos, mas outubro é o mês que eu tenho que voltar, várias coisas incríveis vão acontecer, então fiquem de olho, estamos de volta com especial de Halloween. Então, para comemorar esse momento de ressurreição do canal, eu trouxe para vocês 5 casos bizarros que aconteceram durante o Halloween. O primeiro caso, e também um dos mais bizarros, é o da Martha Moxley, que aconteceu no Halloween de 1975. A Martha, na época, tinha 15 anos e ela saiu na noite de Halloween para curtir com as amigas. Só que alguma coisa aconteceu nessa festa, porque algumas horas depois a Martha foi encontrada completamente ensanguentada e sem vida na frente da própria casa. A polícia e os peritos acreditam que a Martha, além de ter sido espancada com um taco de beisebol porque ela tinha marcas, ela sofreu cerca de 15 esfaqueamentos. Fora que, da distância da festa até a casa dela, eram cerca de 20 metros e ela tinha marcas como se o corpo tivesse sido arrastado, o que indica que o assassino teria arrastado e deixado o corpo dela propositalmente na frente da própria casa. Esse caso ficou anos sem nenhuma descoberta, enfim, porque a festa que as meninas estariam era de um sobrinho do senador Robert Kennedy. Então, na época, surgiram vários burburinhos, enfim, era a casa de um senador, então tinha toda uma proteção em volta desse caso. Foi só 20 anos depois que o caso foi solucionado e o responsável era o irmão do menino responsável por estar dando a festa, que também era sobrinho do senador. Ele ficou preso durante um tempo, mas pagou fiança e foi solto. O segundo caso, na minha opinião, também é bem perturbador, porque imagina você tá passeando pela rua e você vê algumas crianças, enfim, brincando com algum boneco ou com alguma coisa, você nunca vai imaginar que eles estão chutando um corpo, e isso de fato aconteceu. Em 2014, na véspera do Halloween, um homem saiu arrastando um corpo decapitado para fora de seu apartamento. E como eu falei, né, durante o Halloween é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, você vê decorações realísticas e várias coisas. Então, as pessoas que estavam ao redor nunca iriam imaginar que aquilo de fato era um corpo. E para piorar a situação, ele volta pro apartamento, pega a cabeça, coloca no chão e dá uma bica. Então todo mundo ficou tipo, meu, porque esse cara tá chutando um boneco, sabe? Não faz o menor sentido. Foram só horas depois que um homem passou pelo corpo e falou, gente, isso aqui é um corpo de verdade. Eles chamaram as autoridades e o corpo foi identificado como uma mulher chamada Patricia Yard, que era professora na Escola Federal de Long Island. E depois que o corpo foi identificado, a polícia recebeu uma ligação de que o filho dela, Derek Yard, tinha se jogado na frente de um trem. Ele era o filho da Patrícia, ele tinha vários problemas mentais e acabou se suicidando depois de cometer o crime e matar a própria mãe. Infelizmente, a gente nunca soube o motivo por que ele teria feito isso, porque, enfim, os dois faleceram. E, gente, pra nós, brasileiros, isso pode parecer muito surreal, porque a gente não tem essa cultura do Halloween, de decorar a casa e todo mundo parar, mas lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Inclusive, eu vou esse ano, vou trazer vários vlogs pra vocês de como que é o Halloween por lá. Então, assim, todo mundo fica na rua, é muita decoração. Então, além de vários sequestros de crianças que acontecem, porque os pais largam as crianças pra, enfim, pegar doce sozinhas, é muita decoração realística. Então, é muito difícil, enfim, de você de fato conseguir distinguir o que é real, o que não é. É a magia do Halloween, só que infelizmente, né, como tudo que é bom, pode também ser usado pro lado ruim. E ainda falando sobre essas confusões aí do que é real e o que não é no Halloween, vamos para o nosso terceiro caso. O Devon, que tinha 16 anos, tinha saído de sua igreja e voltado para sua casa, e ele já tava voltando tipo, nossa, provavelmente os meus pais vão fazer alguma piadinha, porque eles adoravam o Halloween e todo ano eles arrumavam um jeito de fazer alguma pegadinha com o filho, enfim, aquela coisa bem divertida de Halloween mesmo. E dito e feito, quando o Devon chegou em casa, tava um completo silêncio, e aí ele já tava até se preparando psicologicamente, tipo, nossa, meu pai e minha mãe vão querer me dar um susto, alguma coisa assim. Então ele olhou pela casa inteira, não achou os pais, e aí ele chegou no quarto do casal, do pai e da
mãe, levantou o cobertor e ele viu a mãe afogada no próprio sangue. E quando ele se deparou com aquela cena, ele falou: nossa, mãe, para de zoar, não tá legal. E a mãe não respondeu. Até que ele resolve mexer um pouco mais no corpo e ele descobriu que de fato a mãe tinha sido assassinada com 3 tiros na cabeça e ela, além disso, tinha sido violentada. Assim como o pai padrasto, que era padrasto, mas ele chamava carinhosamente de pai, também sim, tinha sido assassinado com 3 tiros na cabeça. Andando mais um pouco pela casa, ele encontrou o Derek, que era filho de outro relacionamento da Susan, que tinha sido multiplamente esquartejado e estava jogado num canto do quarto. Alguns dias depois, o filho do padrasto do Devon foi declarado culpado. Ele tinha graves problemas mentais, tinha acabado de sair da cadeia e ele mesmo se entregou para a polícia porque ele se sentiu muito culpado por ter feito aquilo com o pai e alguns anos depois ele inclusive tirou a própria vida dentro da própria cela. O próximo é o Timothy O'Brien, que ficou conhecido como o Homem Doce e traumatizou por anos várias crianças no Halloween. Como eu falei pra vocês, no Halloween nos Estados Unidos, várias crianças saem pra pedir doce. Isso é muito comum e reúne várias comunidades, enfim, é muito legal. Só que nesse ano em específico, os Estados Unidos ficou completamente traumatizado por causa desse cara. Tudo isso aconteceu depois que o pequeno Timothy O'Brien, de apenas 8 anos, morreu por intoxicação de cianeto depois de comer um doce dado em alguma casa ou, enfim, em algum lugar que ele passou. E isso fez com que toda a comunidade da cidade ficasse extremamente preocupada, porque, meu Deus, imagina se meu filho pegou uma bala de uma pessoa que envenenou e, meu Deus... Todo mundo ficou em completo colapso. Até que a polícia descobriu a maior reviravolta que eles podiam imaginar, que é que o próprio pai deu a bala com cianeto pro garoto morrer e ele ficar com a apólice do seguro que o garoto tinha. É assim, completamente chocante. E a última história bizarra desse vídeo é do massacre do Halloween que aconteceu em 2010 lá em Nova York. Quando um homem chamado David Williams, usando uma máscara, uma machadinha e uma pistola, foi até a casa do próprio primo que estava dando uma festa de Halloween. Ele entrou na casa, ninguém desconfiou, porque afinal ele estava usando uma máscara, uma machadinha, uma pistola, poderiam ser falsas, era uma fantasia. Era o que todo mundo acreditava. Tudo parecia normal até que o David atira contra o próprio primo e a própria tia. Além dos dois, ele acaba matando mais 4 pessoas que estavam na festa e o resto, felizmente, com os barulhos e vendo a tragédia, conseguiram fugir e não aconteceu nada. Mas o mais bizarro, assim como outros casos, é que quando as pessoas saíram correndo e pedindo ajuda e aquela gritaria, todo mundo imaginou que era só mais uma pegadinha de Halloween e não que um crime de fato estivesse acontecendo ali. Essas foram apenas umas das várias histórias bizarras que normalmente acontecem ano após ano no Halloween todos os anos. Então já deixa aqui nos comentários qual a próxima história bizarra você quer ver nesse especial de Halloween. Não se esquece de se inscrever no canal para me motivar e a continuar fazendo os vídeos, comentar, deixar o seu like e, é claro, me seguir nas redes vizinhas que vão estar com o link aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.